Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela sua companhia. E aí, Eduardo Pé Quente Florão. Pois é, você viu, cara? Agora já sabemos qual que é o caminho. Qual que é o caminho para quebrar tabu, né? Onde tiver tabu que o Chapecoense não consegue ganhar, vamos mandar o do Florão, que o tabu vai pro espaço e espanta o fantasma. Mas não sei se seria esse o caso. Mas dei sorte. Mas é um fato novo, né? Fato novo. Não dá para seguir com a mesma coisa. Tem que Vitória histórica. Diferente, né? Está restabelecida a ordem no futebol de Santa Catarina e do Paraná. Não dá para, com todo respeito ao simpático Operário Ferroviário, mas muito simpático, não dá para o Operário ser toca da Chapecoense, né? Se fosse o Inter, Grêmio, Flamengo, Fluminense, tá. Mas o Operário não. Chapecoense tem mais time e mais camisa. Só Tundão, né? Ia pra lá, Tundão. Tem que se impor. É isso aí. E sim, foi o que fez, né, Badá? Chapecoense voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive foi de virada esse jogo contra o Operário, fora de casa, e o Verdão nunca tinha nem pontuado como visitante na cidade de Ponta Grossa. O jogo foi quente, com boas chances dos dois lados. Logo aos 9 minutos, Marcinho cabeceou essa bola na trave. E Neto Pessoa mandou sem tanta força para a defesa do goleiro Elias, que não quis se complicar. Mas o Operário também deu trabalho. Neto Paraíba chutou colocado. E o Verdão voltou a levar perigo com uma bola aérea. Giovanni Augusto cabeceou e Elias defendeu mais uma. Só que foi o time da casa que saiu na frente. Pedro Lucas chutou de fora e Rafael Santos espalmou para o meio da área. Mingote, livre, só empurrou para as redes. O Operário cresceu com a vantagem no placar. Bosquilha arrancou o grito da torcida, mas a bola foi pelo lado de fora da rede. E Mingote, que já tinha marcado o primeiro, parou na trave no contra-ataque. E por isso que eu cheguei no intervalo com muita calma, com muita tranquilidade, mostrando para eles que se a gente tivesse desempenho, tivesse um pouquinho de tranquilidade na hora do último passe, da finalização, tomar as melhores decisões, a gente sairia com um resultado positivo. E estrategicamente também foi importante, porque o Operário joga com linha alta, né? E a gente treinou toda semana explorando. E foi no lançamento longo que a Chape chegou ao empate. Mailton encontrou Ítalo. Ele avançou e deixou o Giovanni Augusto tranquilo para empatar. E por muito pouco, o Verdão não virou logo em seguida. Rafael Carvalheira acertou a trave. O Operário diminuiu o ritmo, mas reclamou de pênalti neste lance. O goleiro Rafael Santos acertou a cabeça do adversário. Na revisão no vídeo, o árbitro assinalou impedimento. O jogo ficou parado por mais de 8 minutos, o que gerou longos acréscimos. Bom para a Chape, que aos 53 minutos chegou ao gol da virada. Walter Clar tabelou com Giovanni Augusto. O paraguaio invadiu a área e chutou de perna direita. E quase que a Chapecoense amplia. Em mais um contra-ataque puxado por Ítalo, o atacante parou na boa defesa de Elias. Fim de jogo, 2-1. Com o resultado, o Verdão está a 2 pontos do G4 da Série B. No mínimo 10 mil pessoas é obrigação da gente colocar na Arena Condá. Pela campanha que nós estamos fazendo esse ano, é até um apelo que eu faço para o nosso torcedor. Pela campanha, pela temporada que nós estamos fazendo. Campeonato estadual, classificação em Copa do Brasil, adversidades no Campeonato Brasileiro. Perdemos 2, a gente fez um jogo de superação. Então precisa a superação do nosso torcedor. Enaltecer aqueles 2, 3, 4 mil que estão indo com chuva, mas no mínimo 10 mil pessoas no domingo para nos ajudar, para a gente continuar forte na competição. Baita vitória, né? Gilmar Dalpozo falou, tá falado, né? 10 mil torcedores na Arena Condá. O pessoal do Joinville frequentemente está me corneteando. Por que, senhor? O Joinville, contra o Marcílio Dias, empatou 1-1 na Série D, deu 8 mil torcedores. Olha aí. E o Gilmar Dalpozo deu a dica aí, 10 mil torcedores e o time faz por merecer diante do Remo. Ontem foi uma vitória providencial.
até o intervalo do jogo, o Chapecoense estava indo para a terceira derrota consecutiva. Precisava da reação e a reação veio. Então foi um jogo aberto, um jogo franco, o Chapecoense começou melhor. A trave salvou o goleiro Elias nessa cabeçada do Marcinho. O Marcinho não esteve bem no jogo, mas aí poderia ter feito 1-0. Logo em seguida, eu acho que a primeira conclusão do Neto Pessoa com a camisa do Chapecoense cabeceou e o Elias fez a defesa de segurança, para não se incomodar, mandou para escanteio. Mas o meio de campo da Chapecoense estava vulnerável. E o sistema defensivo da Chapecoense estava com dificuldades. Aí o Giovanni Augusto, que baita atuação do Giovanni Augusto, cabeceou, o Elias defendeu. E aí uma falha do Rafael Santos, que esteve muito mal no jogo ontem, rebateu a bola para dentro, bola para segurar firme ou mandar para escanteio. Rebateu para dentro e o Mingote acabou com o oportunismo fazendo 1-0. E aí foi um momento difícil da Chapecoense. O Operário tomou conta do jogo, o Bosqueira chutou por cima e depois vai ter um chute aí do Mingote que a trave salvou, trave esquerda salvou a Chapecoense de tomar 2-0, e se toma 2-0 poderia complicar, mas aí eu acho que o Gilmar mexeu bem no time. O 3-5-2 não estava dando muito certo ontem, colocou 4-4-2, colocou Pedro Martins, avançou o Carvalheira, o Bruno Matias, colocou Giovanni Augusto para jogar lá pertinho dos atacantes, e aí a Chapecoense cresceu. No primeiro gol, uma jogada tradicional que tem do Mailton lançando para o Ítalo, e o Ítalo serviu para o Giovanni Augusto. Esse lance aí foi pênalti, era pênalti, mas antes teve um impedimento, né? Claríssimo. 3 jogadores do Operário estavam impedidos. Eu não sei por que demoraram tanto e por que não é do protocolo o árbitro de campo ir para o VAR para tirar dúvida de impedimento. Mas aí acabaram acertando apesar da demora. E aí o golaço, né? Numa jogada que veio do Giovanni Augusto, e aí o Ítalo teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Entrou muito bem também, né? Entrou muito bem o Ítalo. Então, depois das alterações, a Chapecoense tomou conta do jogo no 4-4-2. O time foi mais consistente. O Giovanni Augusto fez um partidaço. No primeiro gol, o lançamento lá da defesa, que não é a primeira vez que acontece, é uma jogada trabalhada do Mailton pro ponta esquerda. Às vezes é o Marcinho, ontem foi o Ítalo, e o Ítalo com muita inteligência serviu o Giovanni Augusto, a gente viu ali. E o segundo gol foi um golaço, foi um gol de placa. Começou com o Giovanni Augusto, tocou pro Ítalo, o Ítalo abriu pro Walter Clar, todo mundo torce pelo Walter Clar, ele deu tapinha, o Giovanni Augusto fez o pivô de letra e ele fez o gol da vitória. Então, no segundo tempo, o Chapecoense mandou no jogo. O único lance de perigo foi aquele lance duvidoso ali, que a arbitragem, na minha opinião, acertou ao marcar impedimento, mas se não, seria pênalti. O Rafael Santos não foi bem. Então, uma vitória providencial. Acabar com esse tabu de não ganhar do Operário lá em Ponta Grossa, somar mais 3 pontos, avançando na tabela de classificação e esquentando o jogo de domingo aqui contra o Remo. Ontem o time teve alguma oscilação, mas a vitória foi justa, foi merecida, principalmente depois que o Gilmar Dalpozo mexeu no time, o time ficou mais compacto, mais organizado, e ele treinou essa formação de 4-4-2 durante a semana e utilizou no jogo e deu muito certo. Então méritos também ao Gilmar Dalpozo e aos jogadores pela belíssima vitória ontem. Chapecoense de novo ali pertinho do G4, e aí domingo 6:30 da tarde, tempo bom, não vai estar frio, o torcedor tem que ir para a Arena Condá, porque é um jogo que pode valer vaga no G4 para o Verdão. É confronto direto. Coloca na tela pra gente a classificação. O jogo da próxima semana é contra o Remo, próxima rodada é contra o Remo. 24 pontos tem o Remo, o Chapecoense tem 22. A Chape está 2 pontos do G4. Ali. Tem que ganhar do Remo, vai a 25. Aí tem que torcer aí por uma tropeção do Avaí, que joga fora contra o Atlético. Passa o Remo e pode passar o Avaí. E ainda tem o Atlético Paranaense aí que tem 23 pontos. Mas é um jogo que pode valer vaga no G4. Então, precisamos de casa cheia. O torcedor tem que voltar para a Arena Condá. O sócio torcedor tem que ir para a Arena Condá. É um jogo que pode fazer a Chapecoense voltar a sonhar com algo mais dentro da Série B. Só que vamos com muita calma, com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem oba-oba, sandálias da humildade. O Remo tem bom time, tem um baita investimento, tem bons jogadores.
né? Tem um bom técnico, o Daniel Paulista, não pense que vai ser um jogo fácil. Então, perdeu em casa para o Goiás, tinha que recuperar fora onde ele não vinha bem, foi lá e recuperou, venceu fora de casa. Agora o desafio é voltar a vencer dentro de casa, mas vai ter que fazer um jogo muito intenso, muito consistente, porque o Remo não é à toa que está ali perto do G4, os caras têm bom time. Como é que fala? Verdiotti? Verdiotti, porque não é que ganhou do Operário, ganha tranquilo do Remo. Não é por aí. Assim. Verdiotti. Isso aí.